Olá pessoal, então vamos para a resolução de mais uma das nossas listas de exercício. Questão de número 1. Preencha o quadro abaixo com símbolos de pertence, não pertence. Em cada caso, analise se o número daquela linha pertence ao conjunto indicado na coluna correspondente, conforme o exemplo abaixo. Então temos aqui o número, conjunto dos números naturais, conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. Ele fala que o menos 1, ele não pertence ao natural, mas ele pertence aos inteiros, ele também pertence aos racionais. 5. 5 pertence aos naturais? Pertence. 5 pertence aos inteiros? Também pertence. Pertence aos racionais? Também pertence. Menos 7. Menos 7 pertence aos naturais? Não pertence. Pertence aos inteiros? Pertence. Pertence aos racionais? Pertence. 1,5 pertence aos naturais? Não pertence. Pertence aos inteiros? Não pertence. Pertence aos racionais? Sim, pertence aos racionais. Raiz quadrada de 4 pertence aos naturais? Bem, raiz quadrada de 4 é o quê? Não é 2? E 2 não é número natural? Então ele pertence. Pertence aos inteiros? Pertence. Pertence aos racionais? Pertence. Tá? Por quê? Porque é uma raiz exata. E a raiz exata, ela é um número natural. Então ela pertence aos naturais. Se pertence aos naturais, pertence ao inteiro. Se pertence aos inteiros, pertence aos racionais. Menos 0,7 pertence aos naturais? Não pertence. Pertence aos inteiros? Não pertence. Pertence aos racionais? Sim, pertence. 12 sobre 4. Quando eu faço 12 sobre 4, essa fração representa 3. 3 pertence a um número natural? Pertence. Pertence aos inteiros? Pertence. Pertence aos racionais? Pertence. 1,355555. Isso é uma dízima periódica. Pertence aos naturais? Não pertence. Pertence aos inteiros? Não pertence. Pertence aos racionais? Sim, pertence aos racionais. Questão de número 2. Considere os números a seguir. O A, menos 1,5. O B, menos 2 terços. O C, 0,75, o D, 8 sobre 5, o E, 0,25, tá? Então, bem, considerando esses números aí, responda. A, localize-os na reta numérica. Tá, então, para a gente colocar esses números aqui na reta numérica, vamos colocar todos na forma decimal. Então, ó, A é menos 1,5, já tá beleza. O B, quando eu faço menos 2 dividido por 3, isso aqui é menos 0,666 e assim por diante. C, 0,75. O D, 8 dividido para 5. Quanto que dá 8 dividido para 5? Isso aí ó, vai dar 1,6. E o E, 0,21. Tá? Então, ó, todos aqui na forma decimal, fica mais fácil agora a gente conseguir colocar eles aqui. Então, bem, o A, menos 1,5. O menos 1,5, ele vai estar onde? Ele vai estar entre o menos 2 e o menos 1. Então, vai estar bem aqui, ó, no meio deles. Então, aqui, ó, vai estar o número A, tá? O B, menos 0,666. Ele vai estar entre quem? Entre o 0 e o menos 1. Mais próximo aqui do 0, tá? Na verdade, mais próximo do menos 1. Depois do meio ali. Então, aqui, ó, vai estar o B. C, 0,75. Vai estar entre 0 e 1. Mais próximo do 1. Então, ó, aqui o C. O D, 1,6. Entre 1 e 2. Então, ó, entre 1 e 2 está o D. O E, 0,25, entre o 0 e o 1, mais próximo aqui do 0. Então, aqui está o número 8, tá? Letra B, escreva os números em ordem crescente. Se é em ordem crescente, é quem? Do menor
para o maior. Então vamos lá, quem que é o menor? Menor aqui, ó, menos 1,5. Depois do menos 1,5, quem que é? O menos 0,666. Depois, quem que é o próximo? 0,25. Depois, 0,75. Depois, o 1,6. Lembrando que o 0,666 aqui é quem? É o menos 2/3, tá? E 1,5 é o 8/5, tá? Então, ó, na ordem crescente aqui vai ficar quem? Menos 1,5, menos 2/3, 0,25, 0,75 e o 8/5. Certinho? Questão de número 3. Dados os números 0, 144, menos 144, 25, menos 25, 2,45, menos 2,45, 1/4 e menos 1/4. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? Então, quais desses números pertencem ao conjunto dos números naturais? Então, quem pertence? O 0, o 144, o 25 e só, né? O 0, 144 e o 25. Só esses três que pertencem ao conjunto dos números naturais. Quais desses números pertencem ao conjunto dos números inteiros? O 0, o 144, o menos 144, o 25 e o menos 25, tá? E quais desses números pertencem ao conjunto dos números racionais? Todos, tá? Então, todos esses números aqui, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Então, 0, 144, menos 144, 25, menos 25, 2,45, menos 2,45, 1/4 e menos 1/4. Todos eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Certinho, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima aula.